Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia fascinante do teólogo Marconi Farias, a cristologia do desejo. Sabe, a gente tende a pensar no desejo como um problema, talvez até como um inimigo a ser combatido. Mas e se não for nada disso? A proposta aqui é fazer uma espécie de arqueologia da alma humana para entender como essa força, que parece ser nosso maior problema, pode, na verdade, ser o caminho para a solução. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: será que o nosso desejo é o verdadeiro vilão da história? Ou será que ele é, na verdade, uma bússola superpotente que simplesmente perdeu o norte, que está descalibrada? Essa ideia é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver a seguir. E para organizar essa jornada, a gente tem um mapa. Primeiro, vamos entender por que essa nossa bússola interna parece estar quebrada. Depois, vamos investigar uma memória herdada que pode ser a causa disso tudo. A partir daí, a gente vai ver como uma intervenção divina muda o jogo, criando duas naturezas bem diferentes de desejo, até chegar numa conclusão que pode surpreender: a ideia do prazer como uma forma de adoração. Ok, nosso primeiro ponto. A ideia aqui é que, originalmente, lá no início, existia uma clareza perfeita no ser humano. O autor chama isso de transparência ontológica. Pense nisso como um alinhamento perfeito, sabe? Um estado em que sabíamos exatamente para onde o nosso desejo deveria apontar. O problema é que isso se perdeu. E quando se perdeu, o desejo se tornou essa força poderosa, gigante, mas completamente sem direção. E aqui está a metáfora central, o coração da ideia. Não se trata de aniquilar o desejo, de lutar contra ele. A questão é consertar a bússola. A teologia do Farias nos desafia a pensar que o problema não é ter sede, mas sim a fonte que a gente escolhe para matar essa sede. Certo, mas por que essa bússola está tão desregulada? A resposta, segundo o autor, pode estar num conceito bem interessante: a epigenética espiritual. A ideia é que a queda não foi só um evento histórico, lá atrás. Foi uma espécie de mutação existencial que nós herdamos, que passa de geração em geração. Para entender melhor, pensa assim: é como se a memória da queda estivesse gravada no nosso DNA da alma. Não é só uma história que a gente aprende no catecismo, é uma condição que a gente herda. Uma predisposição que influencia nossos desejos e medos mais profundos, muitas vezes sem a gente nem perceber. E essa herança se manifesta de algumas formas bem claras. Primeiro, o medo. É um eco daquela vergonha original, sabe? Depois, o vício, que se transforma numa liturgia distorcida, onde a gente busca nas coisas criadas a satisfação que só o Criador poderia dar. E por fim, o trauma da separação. Uma fome de Éden que a gente tenta saciar com as migalhas, com o açúcar dos prazeres imediatos. Mas a história não termina aí, nesse diagnóstico sombrio. Pelo contrário, a gente chega agora no grande ponto de virada, a intervenção divina. E o palco para isso é uma festa de casamento, lá em Caná. O que acontece ali não é só um milagre qualquer, é como uma intervenção cirúrgica na história do prazer humano. Um momento que literalmente muda tudo. E o processo ali é muito revelador. Olha só. Primeiro, o esforço humano falha. O vinho, que representa a alegria que a gente consegue produzir, simplesmente acaba. É o reconhecimento de que os nossos recursos são limitados. Depois, vem o esforço religioso, simbolizado pela água da purificação. Ele é necessário, mas por si só não gera alegria de verdade. E aí vem o milagre. A graça divina pega esse esforço e o transforma em algo infinitamente superior. O melhor vinho. Uma celebração que não tem mais fim. E tudo isso nos leva a um contraste fundamental, a uma bifurcação. De um lado está a forma como a humanidade tenta lidar com a própria vergonha e com a falta. Do outro, a resposta divina que não só lida com isso, mas transforma. São duas naturezas de desejo com destinos completamente opostos. A gente pode chamar isso de vinho de Noé versus vinho de Cristo. O vinho de Noé é o símbolo de todas as nossas tentativas de usar o prazer para anestesiar a dor, para esconder a vergonha. Já o vinho de Cristo é outra coisa. Ele não esconde, ele não anestesia. Ele transforma a vergonha em celebração. E olha só esse contraste quando a gente coloca lado a lado. O desejo caído, o vinho de Noé, tem como objetivo anestesiar a dor, e o resultado é sempre mais exposição, mais culpa, mais isolamento. A lógica dele é: eu preciso consumir para ser alguém. Do outro lado, o desejo redimido, o vinho de Cristo, busca celebrar a presença, celebrar a aceitação, e o resultado é intimidade, perdão, comunidade.
A lógica aqui é totalmente invertida. Eu sou o amado, portanto eu posso desfrutar. A jornada de um leva à ressaca da alma, enquanto a do outro leva a um banquete eterno. A transformação é total. E essa citação do Marconi Farias amarra tudo de uma forma muito poderosa. A resposta divina não é eliminar a nossa sede, mas nos apresentar a única fonte que pode saciá-la de verdade, uma fonte que nunca seca. É a transformação da nossa carência, que isola, na comunhão, que conecta. E com isso, a gente chega ao destino final dessa jornada teológica. Afinal, qual é o propósito de toda essa transformação? Aqui, a visão se expande de uma forma incrível. O prazer não é só consertado ou controlado. Não, ele é elevado a um propósito completamente novo, muito mais profundo. Esse é o ponto de chegada. A sensualidade, que antes era uma busca desesperada por validação, por significado, se torna adoração, se torna doxologia. O corpo, que antes era um lugar de vergonha e de esconderijo, se torna um templo. E o prazer, o prazer deixa de ser uma fuga para se tornar um eco da própria glória divina. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta poderosa para a gente refletir. Se o desejo, até mesmo em sua forma mais física, pode ser redimido e reorientado para a adoração, o que isso nos diz sobre o propósito final do corpo humano? O que isso significa para a nossa existência física, aqui e agora?